Fala aí, rapaziada, beleza? Eu sou o Carlos e nesse vídeo nós vamos falar sobre fundos de investimento. Bom, então, os fundos de investimento, eles são compostos por capital de diferentes investidores, né, que então investem em um fundo, e aí esse capital, né, a soma do capital de todos os investidores vai ser o patrimônio do fundo, e esse capital vai ser gerido por um gestor profissional, né, que vai ser o gestor do fundo, e aí, consequentemente, os lucros desse fundo são distribuídos entre os acionistas, né, entre os investidores, de forma proporcional ao investimento deles. Bom, eu acho que é importante dizer que os fundos são divididos em cotas. Então, por exemplo, vamos supor que hoje tem uma cota que vale R$ 10 de um fundo, vamos supor. E aí, daqui 2 anos, ela vale então R$ 15. Então, você teve 50% de rentabilidade. Então, vale lembrar que os fundos são divididos em cotas, que você compra. Bom, então, e existem dois tipos de taxa principais nos fundos. A primeira é a taxa de administração. E ela é cobrada independente de o fundo estar ganhando ou estar perdendo dinheiro, enfim. E aí ela geralmente é uma taxa de 0,5% a 4% ao ano. E ela é cobrada de forma gradual. Então, durante o ano ela vai sendo cobrada. Ela não é cobrada de uma vez só. Ela é cobrada de forma gradual. Outra taxa que tem é a taxa de performance. E aí, geralmente, ela está atrelada a algum indicador. Então, por exemplo, se for um fundo de investimento em ações, ela talvez esteja atrelada ao índice Bovespa, né, que é o principal indicador de ações aqui do Brasil. E aí, vamos supor que o índice Bovespa subiu num determinado tempo 10%, e aí esse fundo conseguiu uma rentabilidade de 20%. Então, teve um excedente ali de 10% de rentabilidade. Sob esse excedente, vai ser cobrada a taxa de performance, que pode ser uma taxa de 10 a 20%, por exemplo, e aí essa taxa de performance ela é cobrada, né, sobre esse adicional que teve com relação ao indicador de referência. Ah, e vale lembrar também que tem fundos de investimento que não tem taxa de performance, tá? E outra coisa importante de você saber é que quando você vai escolher um fundo, né, ele mostra lá o gráfico de rentabilidade histórica do fundo, ele mostra assim, no último ano ele cresceu 15%. Nessa taxa, nesse histórico de rentabilidade do fundo, já estão descontadas as taxas, tá? Então, mesmo que o fundo tenha uma taxa de 4% ao ano, que eu acho uma taxa elevadíssima, para mim é uma taxa saudável, é até 1,5% ao ano, 2% se o fundo for muito bom, mas enfim, mesmo que o fundo tenha 4% ao ano, se naquela rentabilidade histórica dele disser que ele teve uma rentabilidade de 20%, então esses 20% já vão ter sido descontados, esses 4% ao ano da taxa de administração, tudo bem? Então, quando mostra o histórico de rentabilidade do fundo, essas taxas já estão descontadas. Bom, e vamos lá. Existem, no caso de tributação, né, imposto de renda e IOF, os fundos eles são divididos em três tipos de fundos diferentes. Tem os fundos de investimento de curto prazo, que são aqueles que os papéis que o fundo investe, eles geralmente vencem em menos de 365 dias, né, em menos de um ano. Então, eles são os fundos de curto prazo. Isso que eu quero dizer de vencimento de papel é mais renda fixa, né? Mas, enfim, os fundos de curto prazo. E aí, no caso deles, você vai ter dois tipos de alíquota diferente de imposto de renda. A primeira alíquota que você vai ter é se você retirar aquele investimento em até 180 dias, aí vai ser uma alíquota de 22,5%. E se você tirar aquele investimento além de 180 dias, você vai ter uma alíquota de 20%, de apenas 20%, que é a menor alíquota para essa modalidade de fundo de investimento. No outro caso de fundo de investimento, é o fundo de investimento que é de longo prazo. Então ele tem, em sua maioria, papéis que vencem com mais de 365 dias, então mais de um ano. E aí ele vai ter aquela tabela regressiva padrão lá que tem 4 fases, né, de imposto de renda, que é até 180 dias você vai ter 22,5% de alíquota de imposto de renda, de 180 a 360 dias você vai ter 20%, de 360 a 720, 17,5%, e acima de 720 você vai ter 15%. Então, esses são os dois tipos de fundo de investimento que tem, e além desses dois, tem os fundos de investimento em ações, que eles têm uma alíquota fixa, mais simples de calcular, que é de 15% sobre a rentabilidade. Bom, e vale dizer aqui que esses dois primeiros que eu falei, o de curto e longo prazo, essas alíquotas de imposto de renda são recolhidas 2 vezes ao ano, que é no último dia do mês de maio e no último dia do mês de novembro. Então, eles são recolhidos por um negócio chamado Come Cotas, que é basicamente assim, o fundo, né, a administração do fundo, ela recolhe
uma porcentagem das suas cotas, então ela diminui um pouco as cotas que você tem para conseguir recolher esse imposto de renda para repassar para o governo, né? Então, só que aí esse come cotas vai ser recolhido na menor alíquota possível. Então, se for no caso o de curto prazo vai ser de 20%, se for de longo prazo de 15%, né, que é a menor alíquota. Só que aí se você decidir tirar esse investimento antes de chegar nessa menor alíquota possível, então quando você retirar ele vai cobrar essas cotas, né? Ele vai te entregar um pouco menos de dinheiro do que o que você vai retirar, que é para você conseguir arcar com essa diferença, né, entre a alíquota menor que foi retirada no imposto de renda em algum dia e essa alíquota maior que você deveria, na verdade, estar pagando, né? Então, para você cumprir com sua obrigação legal, ele vai tirar algumas das suas cotas no momento em que você for resgatar. Aí, no caso de ações, é mais simples, né? Porque é 15% no momento do resgate. Então, não tem todo esse jogo. É 15% no momento do resgate que você vai pagar sobre a sua rentabilidade, né, de imposto de renda, no caso dos fundos de investimento em ações. Bom, outro ponto importante é sobre o IOF, né, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, que é outro imposto que incide também sobre os fundos, só que a alíquota dele ela é regressiva de 96% a 0%, só que é só no primeiro mês. Então, tipo assim, se você investiu no fundo de investimento e retirou esse dinheiro no primeiro mês, aí você tem que se preocupar com o IOF. Só que se você investiu e tirou daqui 3 meses, sei lá, depois de um mês, você nem precisa se preocupar com IOF, porque depois de um mês a alíquota é 0%. Então, você não paga IOF se você investir e retirar a partir de um mês. Bom, e são vários os tipos de fundo de investimento que existem, né? O primeiro que eu vou falar aqui é o fundo de câmbio e de ouro, que ele visa, então, que você tenha aquela proteção da moeda. Então, por exemplo, você investe em um fundo que investe uma moeda forte, né? Por exemplo, o dólar, e aí você então vai ter proteção daquele seu dinheiro, né, contra a valorização daquela moeda mais forte, né? Então é um fundo de câmbio de ouro, que o ouro também serve como reserva de valor. Ah, e vale também dizer que esse fundo de câmbio de ouro, ele investe em pelo menos 80% do patrimônio é investido em ativos de câmbio. E aí o segundo fundo é o fundo de investimento em ações. E nele, pelo menos 67% do patrimônio é investido em ações. Outro tipo de fundo que eu vou falar aqui são os fundos multimercado, que aí dentro dele eles possuem ativos de várias naturezas diferentes. Então, ativos de câmbio, ativos de ouro, ativos de ações, né, renda fixa, derivativos. Então, eles podem ter um risco muito menor ou um risco muito maior. Eles são os investimentos assim que eu acho que em fundo de investimento é o que tem mais amplitude, né, porque tem vários tipos de ativos diferentes. Próximo que eu vou falar são os fundos de renda fixa. Os fundos de renda fixa, como ele mesmo já diz, investe em renda fixa, né? Pelo menos 80% do patrimônio é investido em renda fixa, e eles podem ser fundos DI, que buscam seguir, né, aquela taxa do CDI, então são fundos mais conservadores, dentro dos fundos de renda fixa são os mais conservadores. Eles podem ser fundos de crédito privado, então eles focam em comprar renda fixa privada, então, por exemplo, LCI, LCA, CDB, debentures. E tem os fundos de debentures incentivadas, que são um tipo de fundo, né, do crédito privado, só que esse é o mais arrojado dos fundos de renda fixa, porque eles investem em debentures, né, que são emitidas por empresas e tal. Tem um vídeo de debentures, eu vou deixar aqui em cima para vocês assistirem. E eu também vou deixar o de renda fixa. E então eles investem em debêntures incentivadas, e um ponto interessante disso é que por elas serem incentivadas, esses fundos não têm impostos, né, e imposto de renda e IOF. Bom, tem também os fundos de previdência, né, que eles investem focando no longo prazo, e aí tem vários tipos de fundos de previdência, né? Eu não vou me estender muito aqui, porque senão o vídeo ficaria muito longo. E por último tem os fundos de investimento imobiliário, né? E aí eles investem em imóveis, os rendimentos são isentos de tributação e tal. É muito interessante, né? Eu vou trazendo um vídeo posterior aqui, porque ele eu acho que é muito legal da gente falar mais sobre, tá? Mas eu não vou também me prolongar muito aqui, senão o vídeo vai ficar gigantesco. Mas os fundos de investimento imobiliário são muito interessantes de você conhecer também. Vai ter vídeo logo depois. Bom, então, e aqui eu vou falar rapidamente sobre como é que é feita a administração do fundo, né? Quem são os agentes que tem dentro do fundo. O primeiro deles é o gestor, né? Que é quem vai gerir aquele patrimônio, que vai decidir aonde investir, né? O que fazer com o patrimônio do fundo. Tem o administrador do fundo, que ele vai fazer a administração, então é ele que faz aquela parada lá de, enfim, pagar os impostos, aí recolher os impostos, aí, sei lá, fazer custódia entre corretoras daquele fundo, enfim, é a administração do fundo, né? O terceiro é o agente custodiante, e aí é nele que vai ficar a custódia
daqueles papéis que o fundo adquirir. Vai ter também o auditor do fundo, então esse auditor vai ser quem vai auditar, né, os ganhos da carteira ou as perdas da carteira, né, então a rentabilidade da carteira. Vai ter o distribuidor, então vai ser quem vai fazer a venda daquele fundo, né, colocar nas corretoras, nos bancos e tal para vender aquele fundo. E vai ter também a Assembleia Geral dos Cotistas, que essa assembleia toma algumas decisões, né, ela é composta pelos cotistas, como o próprio nome diz, e são decisões talvez de, por exemplo, mudança na gestão, mudança na administração e alguns outros tipos de decisões um pouco mais específicas. Bom, e vale dizer aqui também que existem dois tipos de fundo, né? Tem os fundos abertos, que são aqueles que você pode investir a qualquer momento, então você compra, vende cotas quando você quiser, basicamente. E tem os fundos fechados também, que ele faz uma primeira emissão e aí as pessoas compram e tal, ele passa um tempo fechado, aí ele pode fazer uma nova rodada de investimentos para novos investidores entrarem e tal, alguns saírem. E aí existe também o tempo, a data de que o fundo expira, então ele termina algum dia, entendeu? Esses são os fundos fechados, eles são mais regrados, tem tempo para entrar, tempo para sair. Bom, então, e como todos os investimentos, como todos os outros, os fundos também têm alguns riscos, né? E aí esses riscos são tanto dos fundos como dos papéis em que eles investem, né? Vale ressaltar isso. O primeiro risco que eu vou falar aqui é o risco de crédito, então é o risco do fundo quebrar, o risco de alguma empresa, talvez se for um fundo de ações ou de algum papel, né, risco de calote e tal, tudo isso está envolvido no risco de crédito. Tem também o risco de mercado, né, que é você investir no fundo e aí você perder dinheiro, né, então a rentabilidade do fundo ser negativa. Isso é um risco de mercado. Tem o risco de oportunidade também, que é o custo de oportunidade, né? Então, você está investindo naquele fundo, você deixa de investir em outra coisa, né? Então, talvez se você investir no fundo que está dando 10% de rentabilidade, você deixou de investir em uma empresa que deu 20%, né? Então, esse é o risco de oportunidade. E tem também o risco de liquidez, né? Que esse é muito importante porque os fundos, eles têm um patrimônio bilionário. Então pode ser que eles tentem investir em uma empresa que eles não consigam investir porque essa empresa é muito pequena e aí para o fundo comprar ações dela, ele basicamente tem que comprar a empresa. E isso é inviável, né? Legalmente é inviável. Então o risco de liquidez é importante porque, primeiro, para o fundo comprar os ativos que ele vai querer comprar, precisa ter a liquidez dos ativos. E segundo, para você conseguir comprar ou vender aquele fundo, aquela cota do fundo, precisa ter a liquidez da cota do fundo. Então, esse é um risco que você tem duplo, né? Que é o risco do ativo que o fundo vai comprar e do próprio fundo. Bom, e outra coisa importante é saber que os fundos de investimento não possuem a segurança do FGC, do Fundo Garantidor de Crédito. Então, meu amigo, se quebrar, quebrou. Já era, sacou? E é isso, gente. Eu acho que dá pra terminar o vídeo por aqui. Eu acho que vocês conseguiram entender bem o que são os fundos, tá? Se vocês ficaram com alguma dúvida e tal, pode me chamar no Instagram. O link tá aqui embaixo, o arroba tá aqui também. Ou então você pode mandar aqui nos comentários do YouTube, que eu vou estar respondendo, com certeza. E é isso, espero que vocês não tenham ficado com muitas dúvidas. Cliquem aqui no iCard, aqui em cima, ó, que vão ter alguns vídeos anteriores para que vocês entendam um pouco melhor. Esse vídeo ficou um pouco mais longo, eu espero que vocês tenham achado tranquilo e tal. É um assunto um pouco mais interessante, complexo do que os últimos que eu falei. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam aí no canal, comentem o que vocês acharam. Me sigam no Instagram. E é isso, um abraço aí, dá like no vídeo.